Bento, isso mesmo, grava, que quando retornarmos presencialmente, o professor Gustavo vai se apresentar no Salão de Atos comigo. Só se o Danilo for também. Danilo vai, com certeza. Tá bom. A gente faz sim um dia, legal. Bom, mas, vamos lá? se quiser começar. Vamos começando, sim, vou fazer uma apresentação muito rápida sua, né, Mariela? Que, claro, né, acho que todos, boa tarde, né, para todo mundo que pode estar aqui hoje. Hoje a gente encerra, né, o nosso circuito de debates, né, de formação, na verdade, né, também, na retomada dos atendimentos, né, de forma geral, assim, né, e na modalidade online. Então é um prazer para mim estar aqui nessa tarde de hoje com a professora Marielle, né, que é, né, a Marielle Rodrigues Corrêa, que é, né, justamente professora no nosso curso, no Departamento de Psicologia Social Escolar, né, social e educacional, né? Não, agora é só social. Ficou só social? Uhum. Tá. Você sabe que até no próprio, só um parênteses, no próprio site nosso não está atualizado ainda, né? Então, os 3 departamentos. Então, né, quer dizer, professora do Departamento de Psicologia Social, né? A Marielle fez toda a sua formação, né, na Unesp, né, a graduação, mestrado e doutorado. Então, conhece muito bem a realidade né, da nossa universidade e do nosso campus em particular, eu diria, né? Especializada em, né, do que eu conheço, justamente, você me corrija se eu estiver equivocado, né, especializada, né, nas questões do envelhecimento, que ela vem estudando há um bom tempo já, né, na expertise dela. Entendo que hoje a Marielle pode contribuir, então, com o nosso debate aí nessa retomada de um trabalho clínico, né. Então, bem, eu sem me alongar mais, passo a palavra à professora Marielle, e eu entendo que talvez nós possamos ter, né, se você nos permitir, Marielle, então, eventualmente no final, né, da sua conferência, a gente poderia fazer um debate, reservarmos aí um tempinho para um debate. Eu combinava com a Marielle, assim, a gente, né, entende também que nessas interações virtuais elas sempre são mais cansativas, então, né, a previsão é que a gente vá até 18h30, eventualmente, acho que 18h40 já seria né, de bom tamanho, para a gente poder conversar nessa tarde, né? Vou tentar, porque eu falo muito. Não, é uma ideia, né? Assim, Não, ver, claro, não vou me alongar muito a também, gente não. vai, né? A gente vai se ajeitando, não tem problema. Então vamos lá, Marielle, obrigado por você Joia. ter aceitado. Vamos te ouvir. Obrigada, Gustavo. Boa tarde para todas e todos que estão aqui. Eu estou muito feliz e honrada em participar desse evento, né, o encerramento desse ciclo. E acho que, antes de mais nada, né, sejam bem-vindas e bem-vindos à minha casa, né, que a gente está falando desse espaço agora. Eu quero parabenizar e também agradecer a coordenação do CPPA e do LabCivi pelo convite. Eu espero trazer alguma contribuição nessa nossa tarde quarentenada, número 500 e sei lá quanto, né? Bom, a ideia hoje é falar sobre os processos de luto no contexto da pandemia. E, para mim, falar sobre luto é sempre uma coisa muito especial. Pode parecer até estranho falar assim, mas como é especial falar sobre luto, né? Mas para mim é uma experiência muito significativa, é algo muito caro e que sempre me faz pensar e refletir muito. Às vezes, quando eu estou me preparando para falar sobre isso, chega a ser uma experiência física, assim, me exige fisicamente, inclusive. Na semana passada, eu estava dando uma aula exatamente sobre os processos de luto, era uma aula introdutória, e eu dizia que o luto é uma experiência tão intimamente humana, né, algo tão nosso, nos diz tanto respeito, porque nossa história é uma história de processos de vinculações e perdas, que eu acho que a gente deveria ter muito mais atenção e muito mais cuidado à diversidade e às singularidades dos processos de luto, os nossos e os dos nossos pacientes. Ainda mais nesse tempo de pandemia. E vou dizer aqui para vocês prestarem atenção a isso no pós-pandemia. Houve muitas perdas,
muitas rupturas de vínculos, muitos lutos desde o começo do ano, e isso certamente vai marcar a nossa sociedade e muitas gerações e em diferentes faixas etárias. Não se esqueçam disso que eu estou falando, isso é muito sério. Então, minha gente, os processos de luto, eles devem estar num lugar de muita atenção, de muito cuidado na nossa formação, daqui para frente, nas nossas leituras, na nossa escuta e no acolhimento. Todas essas perdas simbólicas e concretas ainda vão ter muitos desdobramentos e por muitos anos. Então, eu não sei se tem alguém aqui que esteja participando nessa tarde, que tenha perdido alguém pela Covid-19 ao longo desse tempo, né, claro, não posso deixar aqui já, antes de mais nada, de manifestar a minha solidariedade, né, os meus sentimentos, e é algo também que, antes de começar a falar sobre isso, eu acho importante, ainda que não tenhamos alguém que esteja aqui, mas expressar os meus sentimentos e o meu pesar aos familiares e amigos das mais de 154 mil pessoas que faleceram vítimas da Covid nesse Brasil, e mais de 1 milhão de pessoas no mundo. Não são um número, não são uma estatística, né, são vidas humanas, são pessoas que foram significativas de alguém, né, elas são um vínculo de alguém. Eu trouxe aqui alguns slides, eu posso apresentar? Tudo bem, Gustavo? Eu acho que Claro, certamente. Aqui talvez fique um pouco mais claro algumas questões que eu vou trazer para vocês. E aí vocês podem também colocar questões aí no chat. Se quiserem abrir o microfone também, gente, fiquem à vontade, tá? Então, nós estamos vivendo um período, assim, de muitas perdas, né? Desde a primeira quinzena de março, pelo menos, a pandemia tem nos colocado diante de situações, assim, extremas e muito difíceis de lidar. Distanciamento social, um monte de perdas várias, né? As crianças sem a aula, vocês também, né? Sem aula, sem a prática presencial do estágio, perdas financeiras, pessoas perderam seu trabalho, seu emprego, seus vínculos, né, com os amigos. A gente perdeu também, né, o contato, pelo menos temporariamente, com as pessoas que a gente ama. Os abraços foram adiados, né, uma saudade enorme imagina aqui, né, tem uma galera que deve estar morrendo de saudade de um Inter, de uma festa, enfim. E além disso, a gente teve milhares de pessoas, né, temos, na verdade, né, milhares de pessoas sofrendo pelas perdas de pessoas, pela morte de alguém querido, né. Se nós temos em torno de 154 mil pessoas que faleceram, existe um cálculo que se estima que, em média, de 6 a 10 pessoas ficam impactadas, né, de forma muito intensa pela morte de alguém. Então, 154 mil pessoas, nós teríamos em torno, mais ou menos, de mais de 1 milhão de pessoas enlutadas no nosso país. Estou falando enlutadas de luto por morte, né? De maneira geral, todos nós sofremos diversas perdas desde então. Então, nós estamos sentindo o impacto dessas perdas no nosso dia a dia. Nosso corpo, inclusive, tem dado sinais dessas perdas, seja por meio do sono, do apetite, na disposição, ou na falta de disposição, né? No humor, ou também na falta de humor, sintomas de ansiedade, vivência de vários sentimentos. Uma coisa que me chamou a atenção foi no questionário, né, vocês se lembram, quem é aluno da nossa Unesp Assis respondeu a um questionário que foi elaborado por discentes e professores daquela comissão para retorno das aulas, né, das atividades remotas. E uma das coisas que mais foram gritantes naquele questionário se referia a diversos sintomas que, enfim, denunciavam um sofrimento psíquico muito intenso de vocês.
isso ficou muito evidente, assim, né, nesse período da quarentena, isso foi muito claro nos resultados dos questionários. É possível que muitos desses sintomas que foram assinalados nos questionários, né, no questionário por vocês, sejam manifestações diante de perdas que vocês tiveram, né, de perdas simbólicas, inclusive, que talvez nem tenham sido nomeadas como luto. Né? Então, prestem atenção nessas questões que vocês estão, né, sentindo, né, certos sintomas, né, e pensem um pouco se também não estão relacionados com processos de perdas, né, e de alguns lutos simbólicos. Eu me lembro numa reunião de departamento, foi mais ou menos em maio, abril, maio, entre abril e maio, e num determinado momento, eu disse assim para os colegas: nós vamos precisar fazer o luto da sala de aula. E aí, quando eu falei isso, todo mundo levou um susto, assim, né? Ficou todo mundo mudo. Que história é essa? Como assim, o luto da sala de aula? Depois, né, de um tempo, expliquei o que estava pensando, né, relacionado a isso. Falei, olha, aquilo que a gente quer, né, que no começo da quarentena todo mundo achava que um mês de isolamento social a gente já voltaria, né, à vida. Muita gente achou isso. Eu acredito que boa parte de vocês também, né. E aos poucos a gente foi lidando né, entrando em contato com essa realidade, percebendo quão complexa ela era. E que não daria mesmo para a gente fazer certas coisas que habitualmente estávamos acostumados a fazer. E aí eu falei isso na reunião do departamento, todo mundo levou um susto, né, e depois, numa outra reunião, que a gente estava fizemos muitas e reiteradas reuniões nesse período, um colega falou assim, agora eu estou entendendo que nós vamos realmente precisar fazer o luto da sala de aula, pelo menos nesse momento. Então, são várias as perdas que nós estamos tendo ainda, né, e sentindo o impacto delas. Então, vários autores têm destacado que a Covid ela pode ser considerada uma crise, tanto do ponto de vista epidemiológico, né, a questão da saúde, né, da nossa saúde física, do contágio e etc., como também uma crise do ponto de vista psicológico, porque são muitas as alterações cognitivas, emocionais e comportamentais que nós estamos experimentando nesse período. Poderia até colocar aqui, ao invés dessa imagem, né, falando dessas alterações cognitivas, emocionais e comportamentais que nós estamos vivendo, poderia até colocar aquele meme que circulou bastante na internet, né, do mês de janeiro, fevereiro, março, né, vocês se lembram aquelas fotos, assim, né, da gente ao longo do ano, né, que várias pessoas reproduziram. São essas crises todas que nos afetam psicologicamente, que nós estamos experimentando. Então, esses sinais, essas manifestações que muitas vezes aparecem no nosso corpo, são um conjunto de reações diante de uma perda, ou seja, de um luto. O luto, ele é definido, então, como essas reações, como esse conjunto de manifestações diante de uma perda. Manifestações físicas, por exemplo, quando a gente chora, manifestações emocionais, né, de tristeza, desespero, diante de uma perda de alguém ou de alguma coisa que nos eu estou falando alguém ou alguma coisa, né, que alguma coisa que nos é muito valiosa, que nos é muito cara. O Bowlby, ele diz que o luto é uma resposta ao vínculo que foi rompido com uma pessoa ou com algo significativo, né, então, a possibilidade de estar na sala de aula, o rompimento, né, do vínculo presencial com a faculdade, o contato físico com as pessoas, a prática, como eu estava dizendo antes, né, a prática presencial do estágio, né, a gente responde a essa perda, né, esse rompimento do vínculo. E aí, como eu estava dizendo, né, o luto ele se manifesta de muitas formas, né, fisicamente, pode apresentar sintomas físicos, emocionalmente, por meio de vários sentimentos, né, de raiva, culpa, tristeza, angústia, alívio. Ele pode se manifestar cognitivamente também,
né, um sentimento de desorientação, de confusão. Eu escutei muitas pessoas falarem isso nesse período de pandemia, né, esse sentimento de desorientação muito forte, muito presente. E vejam, essas descrições que eu estou falando aqui para vocês, elas são normalmente colocadas, né, para essas manifestações, para perdas decorrentes de morte mesmo, né, mas a gente percebe como isso também, essas outras mortes simbólicas tiveram um impacto na nossa vida, né. Tem também, ele se manifesta em nossas atitudes, né, por meio de comportamentos como choro, comportamento mais ríspido, e se manifesta também, né, nos embates que a gente está chamando, que os autores chamam aqui de espirituais, no sentido de que o luto ele coloca em xeque questões referentes ao sagrado, né, aquilo que é importante, no sentido de vida, ou também a pessoa passa a questionar a relação que ela tem com figuras divinas. Alguns autores contemporâneos também, eles colocam que o luto seria a adaptação, o processo de adaptação a uma perda, se configuraria como uma transição psicossocial. Eu acho muito interessante esse sentido, sabe, da transição, né, de um processo de transição. Uma travessia individual, uma travessia singular. Né, um processo de luto também é um processo de construir significado, de construir sentido para essa perda. Isso é o processo de elaboração do luto, né, construir um sentido para isso que foi perdido. E eu também, nas leituras que eu fiz, eu gostei não é um conceito, obviamente, mas eu gosto dessa ideia de que o luto é um processo de cicatrização, né? Eu falava isso até na semana passada para os alunos, né, que porque o luto, ele faz uma ferida, né, a gente sente a perda como se um pedaço de nós nos fosse tirado. Isso a psicanálise explica muito bem, né, como algo de nós que nos é tirado, um pedaço de nós, né, um corte, uma ferida mesmo, né. E o processo do luto é essa cicatrização, que na verdade o processo de cicatrização, ele começa internamente, né, até ele aparecer aqui na pele, né, e aí você fica com aquela marca, aquilo tá aqui, não é que vai sumir aquela marca vai tá lá, para você olhar para ela, para você se lembrar dela, e é importante que essa marca fique aí. No fundo, gente, para além das definições clássicas, né, o que todo mundo sabe, que eu sei que acho que essa é uma coisa também que todo mundo que está aqui nessa tarde, né, o que todos nós temos em comum, é que todo mundo já passou por um processo de perda, todo mundo já teve uma perda em maior ou menor grau, maior ou menor intensidade, todo mundo já viveu isso, precisa de um tempo para isso tudo ser elaborado, né, e é um processo muito doloroso, porque ao longo da nossa vida, nós não somos ensinados a perder, a gente gosta de ganhar, né, a gente é ensinado a acumular, né, a conquistar, né, a vincular e nunca perder, só que aí a vida ensina a gente a perder, isso aí é a vida que ensina, é um aprendizado muito doloroso, mas um aprendizado necessário também. Acho que antes de eu continuar aqui a passar para o slide seguinte, queria dizer uma coisa que, assim, provavelmente vocês já me ouviram, se vocês já me ouviram falar sobre luto antes, vocês já ouviram falar, mas eu sempre vou repetir isso, porque eu acho que são duas coisas muito importantes e muito sérias sobre luto. A primeira delas é que o luto não é uma doença, né? É uma forma da pessoa construir um significado, construir um sentido para aquela perda, para a experiência da perda. Nos últimos tempos, nos últimos anos, tem muita gente se esforçando duramente para patologizar o luto, para colocar o luto como uma doença. Eu acho muito terrível você patologizar uma experiência que ela é profundamente humana. Então, uma coisa que eu acho que é importante assinalar para vocês, assim, certos comportamentos que em outra situação, fora do luto, seriam tidas como problemáticas, no caso do luto, são perfeitamente normais, né? São situações transitórias e são até saudáveis, porque fazem parte, inclusive, do processo de construção de sentido para a perda.
eu estou querendo dizer com isso? Uma das, por exemplo, um dos sinais que as pessoas manifestam, por exemplo, no luto por morte, é alucinação auditiva e visual. Isso vários autores assinalam que assim é muito comum, que faz o Bowlby, Colin Parks, tantos outros, né, falam que isso é a tentativa que nós temos de reencontrar o objeto perdido. Né? Então, às vezes você escuta, parece que você ouviu a voz da pessoa, parece que você viu alguma coisa. Isso é perfeitamente normal. Na verdade, faz até parte do processo da gente testar a realidade para ver se realmente aquela perda aconteceu. Né? Isso é transitório, isso faz parte do processo de luto. Então, o luto não é uma doença. A gente precisa, na prática clínica de vocês, fiquem atentas e atentos, porque a tendência a medicalizar o luto nos dias atuais, ela é, assim, imensa, imensa. A medicalização e a patologização do luto. Inclusive, o luto está no DSM, como uma possibilidade de desencadear e ser também doença mental. Então, prestem atenção nisso. E o segundo ponto, que eu sempre falo, a Estela está sempre repetindo, né, que o luto é uma experiência individual, né, por mais que a gente tenha as teorias, né, assim, cada pessoa vai sentir, vai experimentar o luto da sua maneira, vai reagir à dor e ao sofrimento da sua maneira, então é um caminho, assim, individual, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa vai tocar a sua música no seu ritmo, tá, e é preciso que a gente seja espaço para outra pessoa, né, para ela conseguir fazer essa travessia, pensando aí no nosso papel de psicólogas e psicólogos, tá? Então, acho que são duas coisas importantes, sempre de serem ditas quando a gente vai falar sobre luto. Uma, que o luto não é doença, né, que é um caminho que a gente faz para construir um sentido para uma perda, e é uma experiência individual, porque o luto, ele é sobre a história de um vínculo entre duas pessoas, e essa história, ela é única. Lembra daquela música, né? Amor que não se mede, que não se repete. É isso. É um amor que não se repete, é uma história única. Então, o luto diz respeito a essa história, que não se repete. E cada pessoa vai ter a sua história, né, com os seus processos de luto. Bom, dados esses recados, então, né, estava aqui me lembrando que no mês de maio eu fiz uma fala no Lápis CV Discute, com a professora Alessandra, da Unesp de Botucatu, falando também sobre luto, e naquela ocasião, né, eu estava dizendo, falei um pouco mais sobre as questões relacionadas à finitude, né, e do quanto, assim, né, fazendo aquele breve resgate histórico, né, do quanto a nossa sociedade foi se distanciando, foi se afastando dessa relação nossa com a finitude, do quanto nós fomos colocando intermediários nessa relação, para a gente realmente não pensar na finitude, não viver, não elaborar, enfim. Né, historicamente, temos vários intermediários aí, né, seja a instituição religiosa, o mercado, o saber médico, o saber científico. Falo mercado, é isso, as empresas funerárias, enfim. A gente coloca isso num lugar muito distante. O homem contemporâneo, né, o ser humano na atualidade, né, coloca a morte num lugar muito distante. E a pandemia escancara isso, né, ela escancarou os processos de finitude, escancarou a nossa vulnerabilidade. O luto também, ele aparece, o luto sempre foi um tema muito marginalizado. Eu falo que é um tema tão da psicologia, e na formação eu vejo ele muito de lado, né? Luto também é uma coisa que mal se falava sobre isso, né? A gente vê uma proliferação de lives e textos e reportagens falando sobre isso, né? Falando sobre a morte. Eu acho que o Gustavo, inclusive, fez um texto brilhante, um texto muito bom mesmo, falando, inclusive, sobre o impacto das imagens, né? Nos processos de luto, né? O impacto das imagens de morte, né? Como isso nos afeta. E a gente precisa pensar como é que essas imagens, como é que essas palavras, né, nos impactam, enfim, tentar aprender alguma coisa,
com tudo isso. Então, na minha fala de hoje, vou num caminho, acho que complementando o que eu falei lá no mês de maio, né, porque também passou um tempo, e aí você consegue elaborar, estudar e assentar outras coisas. Eu quero trazer alguns conceitos de teóricos contemporâneos sobre luto, porque eu acho que eles vão ser ferramentas, assim, fundamentais para vocês, gente, na clínica, no contexto da clínica, na pandemia e no pós-pandemia, que é a proposta do evento, né? Então, acho que são conceitos, são ferramentas teóricas muito importantes. Claro, não dá para me aprofundar em cada um deles, mas deixo aqui vou deixar todas as indicações de leituras. Mas, enfim, diria para vocês, fiquem atentas e atentos a esses conceitos, porque eu acho que eles conversam muito com essa com a clínica da pandemia e também no pós-pandemia. Então, acho que o primeiro deles se refere, né, se a gente está pensando no contexto do luto, ao conceito de mundo presumido, né, da perda do mundo presumido. É um conceito do Colin Parkes, né, e basicamente, né, assim, o que ele está querendo dizer com isso? Bom, vocês vão entender tanto pelas referências que eu estou trazendo da Caselato, como por isso que eu vou dizer, né, todos nós sentimos a tsunami que foi de mudanças e de transformações, não foi, que ainda está sendo, né, uma tsunami mesmo, né, que está sendo viver essa pandemia, né, a gente teve aí muita coisa, né, perdas de vidas humanas em massa, perda de rotina, perda dos abraços, né, como eu já falei antes, da estabilidade financeira, o número de separações, assim, que está acontecendo nesse período da pandemia também, um número bastante elevado. E por conta da Covid, as pessoas têm vivenciado mudanças muito rápidas no dia a dia e, principalmente, elas precisam lidar com um futuro imprevisível. Isso é muito terrível, né? Isso gera uma ansiedade, assim, imensa na gente. Não só as mudanças, de coisas que foram, enfim, coisas que se transformaram muito rapidamente, como também a incerteza com relação ao futuro. Então, a primeira perda significativa na pandemia é a perda do mundo presumido. Essa é a primeira. É o primeiro abalo sísmico subjetivo, diria. A segunda é o senso de segurança. O que é o mundo presumido, né? É o único mundo que o indivíduo conhece e no qual ele se reconhece, e inclui tudo que ele sabe ou pensa saber. Esse termo engloba não só o que ele pensa sobre o passado, mas suas expectativas para o futuro, seus valores, planos e crenças. Trata-se, portanto, de um esquema mental organizado que reflete tudo o que a pessoa assumiu como verdadeiro acerca de si e do mundo, cuja função reside em prover segurança e previsibilidade, além de oferecer um significado e propósito para a vida de cada um. A partir desse conceito, vocês conseguem entender o abalo sísmico no mundo presumido de cada um, de cada uma? Então, assim, resumidamente, esse mundo presumido é aquilo que eu entendo como mundo, aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido, aquilo que eu conheço, né? Eu tenho uma previsão. Por exemplo, eu nunca vou me esquecer, isso para mim vai ficar marcado. No primeiro dia de aula da minha disciplina, eu elaborei um cronograma, projetei o cronograma né, na sala e falei assim, é sério, tem aluno aqui, a aluna vai confirmar. Olha, gente, esse cronograma está lindo, o cronograma estava bonitinho, assim, sabe, a sequência das aulas, tudo pensadinho. Então, eu falei, olha, eu espero que nada dê errado aí, né, esse ano, mas assim, ó, esse ano é isso aqui que nós... Eu tinha um mundo presumido da disciplina, assim, eu tinha todo um caminho que eu sabia o que eu ia fazer e o porquê que eu ia fazer, né, todo um esquema já organizado. Isso tinha todo um sentido para mim.
Isso eu estou falando de uma coisa. Imagina a quantidade de outras questões aí que a gente não fez, né? Previsão, de, sei lá, pessoa elaborou casamento, viagem, enfim. E aí a pandemia abalou geral as estruturas. É como se a gente tivesse tirado essa pedra aí, né, da imagem, a primeira pedra aí, né? Ela abalou geral. Não é um axé, mas abalou geral as estruturas do nosso mundo presumido. Uma perda por morte também ela produz uma ruptura, uma quebra imensa também no mundo presumido. Né? Porque, enfim, você está ali volta numa dimensão, numa estrutura, numa certeza, e isso, né, a perda de alguém significativo, de alguma coisa, rompe, né, tudo isso. A Maria Helena Franco, ela diz assim, né, num processo, né, num processo de trabalho, por exemplo, com pessoas enlutadas, é importante que a gente identifique em que aspectos o mundo presumido daquela pessoa mudou. Tá? E a primeira dica, quer dizer, a primeira não, né? Mais uma dica para vocês no contexto clínico, né? Da escuta clínica. Em que aspectos o mundo presumido da pessoa mudou? Com o que a pessoa pode contar para efetivar essa mudança e construir para si um novo significado. Porque aquele mundo presumido que ela tinha, ele vai ter que passar, ele acabou, abalou, ele vai ter que passar por uma transformação. Ele vai ter que ser transformado, ele vai ter que ser modificado. Tá? Aquele já era, ela vai ter que construir um outro. Então, pensando nisso no contexto da pandemia, né, a gente teve mudanças mais ou menos fortes, né, mas sempre muito significativas, mudanças que pressupõem elaborações, adaptações frente a esse novo, e aí eu faço também uma crítica, né, esse novo normal, quais recursos internos a pessoa tem nesse processo de reconstrução do mundo presumido. Aqui a gente teve, né, por exemplo, pensando na questão da faculdade, a gente foi tentar reconstruir isso por meio do ensino remoto aqui, né, das atividades remotas, o contato virtual com as pessoas vinculares, né, enfim. Então, no processo psicoterapêutico no luto, é importante que a gente investigue qual era o paciente, né, qual era o seu mundo presumido, o que saiu do lugar a partir daquela perda, e como esse mundo pode ser reconstruído. Acho que essa é uma questão, assim, muito importante para vocês estarem atentas e atentos no processo da escuta. Quem me conhece sabe que eu gosto muito penso muito musicalmente, assim, né, e eu gosto de me referir a músicas ou poemas quando eu falo de alguns conceitos, quando isso permite, né. E o conceito de abalo do mundo presumido, para mim, ele se incorpora muito numa canção do Guilherme Arantes. Quem é mais velho aqui, né, Gustavo, como a gente sabe quem é esse cantor, compositor da música brasileira. Essa música se chama Meu Mundo e Nada Mais. Eu acho ela, nossa, muito interessante, assim, para a gente falar sobre esse abalo aí do mundo presumido, né, que ele diz assim: quando fui ferido, vi tudo mudar. Das verdades que eu sabia, só sobraram restos. E eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo. Estou mudado, à meia-noite, à meia-luz. Pensando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Ele traduziu muito bem essa música, né? Ela incorpora muito bem o sentido da quebra do mundo presumido e das tentativas que a gente faz no sentido de tentar rever isso, né? No modelo dual do luto, a gente vai tentando, vou falar depois sobre isso, a gente vai oscilando, a gente quer aquele mundo de volta, mas a gente sabe, vai ter que aceitar a realidade da perda e entender que um novo mundo, né, presumido, terá que ser reconstruído a partir dessa situação de perda. Com a quebra do mundo presumido, também há uma segunda perda, como eu falei antes, né?
do senso de segurança, né, do sentimento de segurança. Então, instintivamente, como diz a Gabriela Caselato, as pessoas vão procurar garantir as suas necessidades básicas para a sua sobrevivência e para a sua proteção, porque, enfim, aquilo que era seguro, aquilo que eu conseguia pisar, que eu conseguia tatear, aquilo para mim era meu solo, né, aquilo para mim era muito estável. Então, quando isso rompe, eu vou procurar, né, assim, sinto meu mundo abalado, né, me sinto inseguro, e aí eu vou procurar satisfazer, prover as minhas necessidades básicas aí de sobrevivência e proteção. O que no contexto da pandemia gera uma crise, dentro da crise. E aí aparece o que ela chamou aqui de comportamento me first, eu primeiro. E aí a gente vê essas cenas, né, no mundo todo. A cena dos carrinhos é nos Estados Unidos, que estocou, assim, enlouquecidamente, não só papel higiênico, que vamos combinar, acho que é uma coisa para nós da psicologia pensarmos sobre isso, mas também, né, tem reportagens que assinalaram que houve uma venda recorde no número de armas e munições no período da pandemia. Vejam o que isso nos sinaliza. A imagem que tem a senhorinha, ela viralizou no mundo, é uma imagem de uma senhorinha na Austrália, que chorou, estava chorando, ela não conseguiu chegar ao supermercado a tempo para comprar as coisas que ela precisava. Quando ela chegou, ela encontrou prateleiras vazias. Essa imagem viralizou no mundo todo. E essa aqui de baixo são as imagens no supermercado brasileiro. Então é isso, em março, as indústrias de papel higiênico venderam, assim, absurdo, né, estoque de alimentos, de álcool gel, a gente não encontrava isso de jeito nenhum, né, de máscara, equipamentos de segurança, não tinha máscara para os profissionais da saúde. Me first. A não adesão também ao distanciamento social, aí um pouco me lixando, né, com o outro nesse sentido também, né, eu preciso me garantir. Também é o não fornecimento de equipamentos de proteção a países vizinhos, né? Eu me lembro que os Estados Unidos compraram todo o estoque de máscara que tinha na China. O resto do mundo não tinha, de equipamentos de respirador. A perda do sentimento de segurança nos leva também, já que a gente sente essa insegurança geral, né, a procurar amparo nas instâncias sociais, nas instituições, nas figuras que representam o nosso país. Bom, gente, nesse caso, não preciso nem dizer, né? A gente pode afirmar que grande parte da população se sentiu ainda mais insegura, mais vulnerável e desamparada. Isso agravou ainda mais o nosso pesar, ainda mais o nosso sentimento de insegurança. Vou ler para vocês um trechinho. Esse livro foi ótimo, esse livro chegou ontem, assim, fresquíssimo, né? O luto por perdas não legitimadas na atualidade. Tem até um pós-fácil da Caselato sobre a pandemia. Para dizer assim, para ilustrar a função da hierarquia na tranquilização, porque, enfim, essas figuras, elas teriam que nos trazer, já que nós nos sentimos desamparados socialmente, né, essas figuras, essas instâncias, elas deveriam nos prover esse sentimento, uma tranquilidade aí, né. Vale destacar, no contexto da pandemia, o desamparo civil provocado pela falta de consenso, coesão e embasamento científico de muitas decisões acerca da prevenção e do tratamento da população doente pelas instituições que governam um país. Da mesma forma, é preciso que estas se manifestem publicamente em situações de luto coletivo. Se espera isso dessas pessoas, com homenagens aos mortos, mostrando empatia e compaixão por meio dessa relação hierárquica. Tais cuidados se fazem necessários porque a função social que os líderes de um país, de um estado ou de uma cidade têm diante da população que vive sob sua administração pode ser entendida do ponto de vista psicológico de forma análoga às figuras parentais, cuja função é a de proteger seus filhos. Então, assim, o sentimento de desamparo civil está sendo gritante ainda, né? Nesse contexto que nós ficamos de meses sem ministro da saúde, aí depois você vem um general, né,
de um presidente que diz eu não sou coveiro, e daí, né? Esse discurso do novo normal, que é preciso retomar a economia, economia, economia. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, com vocês aí mais para frente, mas assim, o impacto disso para as pessoas enlutadas é muito forte, é muito violento. E aí eu trago aqui para vocês outro teórico também que está sendo bastante mencionado, utilizado no contexto do luto, é o Worden, né, que ele tem um trabalho muito interessante, em que ele traz, com base na psicanálise também, a noção de tarefa do luto. Autores como Bowlby ou Parks, por exemplo, eles falam de etapas, de fases do luto. O Worden, ele fala de tarefa, porque a tarefa ela implicaria numa, vamos dizer assim, num processo mais ativo, né, em que a pessoa enlutada, ela teria que agir, ela pode, ela entende, ela precisa ter uma ação e ela entende que ela pode fazer alguma coisa, né, existe algo que é possível ela fazer efetivamente para se adaptar à morte da pessoa, né, ainda que, enfim, tem um caminho para isso, ainda que seja uma dor imensa. Então, ele entende que o luto é uma adaptação que envolveria basicamente 4 tarefas, aí já tem outros autores que colocam mais, né, enfim, isso, e entendam assim, não é primeiro essa tarefa, segundo essa, não, o luto não é uma sequência de fases, né, todos os autores falam isso, inclusive o Bowlby também, que fala sobre as fases, a Elizabeth Kubler-Ross, não é como eu disse para os alunos na semana passada, não é um jogo de videogame que você vai passando as fases e aí você chega, você zera o jogo, não, o luto é uma montanha russa no escuro, tá? Cada pessoa vai viver isso da sua forma, as etapas, as fases, as tarefas, no seu tempo, do seu jeito. E o luto não acaba nunca também, isso é uma coisa muito importante de se dizer. Você não fecha o luto não fecha. Tá? Ele é sempre um processo, é a cicatriz ali, gente. Então, uma tarefa que o Warden coloca aqui, né, é aceitar a realidade da perda, primeira, né, aceitar, reconhecer, compreender que a pessoa se foi e que ela não vai voltar. Eu aceito sob protesto, obviamente, né, assim, tá bom, eu aceito, né, eu aceito protestando muito, eu vou testar a realidade, vou chorar, eu vou buscar a pessoa que foi perdida, mas aí eu entendo, reconheço a irreversibilidade da morte. A morte se deu, mesmo sendo extremamente doloroso, eu entendo que aquilo não tem volta. Isso é uma aceitação que o Worden coloca, não é só intelectual, tipo, eu aceito, mas é uma aceitação emocional também. Vejam que é uma tarefa extremamente dolorosa de fazer. E aí os rituais ajudam muito nesse processo de aceitação, né? Então, no contexto da pandemia, acho que isso se complicou bastante, né? Aceitar a realidade da perda, porque houve uma perda também dos rituais tradicionais, né? Os caixões ficaram lacrados, as pessoas, muitas pessoas não conseguiram se despedir, não conseguiram entrar em contato com a pessoa, né, enfim, então isso tem um complicador aí, né, esses rituais que a gente tem, os rituais tradicionais, né, o velório, o sepultamento, você tem a lápide, isso é fundamental no processo de encarar e aceitar a realidade da perda, né, mas o que aconteceu, por outro lado, aqui no Brasil, né, foi a propagação de várias fake news sobre trocas de corpo, né, enfim, aquela imagem das valas, né, coletivas, olha, então esse corpo, eu vi várias reportagens sobre isso, né, de familiares desesperados, escavando, né, os corpos para ver se aquela pessoa era o seu ente querido mesmo. Aqui em Assis, por exemplo, a primeira morte do Covid, aconteceu uma coisa assim, muito, que houve a ordem de que o caixão teria que ficar lacrado. Durante o velório, a família não aceitou, a família abriu o caixão da pessoa, do ente querido, por decisão própria. Entrou polícia no velório e tudo mais, enfim, o que aconteceu depois? A mãe
dessa pessoa contraiu o Covid e várias pessoas do entorno do velório também, inclusive a mãe dessa pessoa acabou falecendo. Porque tinha muita fake news rodando no ar. Politização até de atestado de óbito, né? Eu vi uma notícia de um idoso que ficou mais de 10 dias no setor lá do funerário do hospital, porque a família não aceitava o atestado de óbito, porque dizia que a Covid não existia. Então, assim, isso, no contexto da pandemia, ficou algo muito complicado, né? Então, isso vai deixar lastro da nossa cultura, na subjetividade, no processo de luto social e também no luto dos familiares dessas pessoas mais próximas. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho de um depoimento de uma reportagem da Elaine Brum, que eu acho que ele é muito significativo. Ela diz assim, né, uma pessoa dando um depoimento. Era o pijama azul, aquele que tinha mancha de vinho no peito. Ele sempre derramava coisas na roupa quando comia ou bebia. Queria enterrá-lo com ele, para que possuísse algo seu, que pudesse reconhecer na travessia, para que não fosse para a escuridão sem algo familiar, para que minhas tentativas, sempre fracassadas, de tirar a mancha, fossem uma lembrança de que tinha sido tão amado. Mas você me foi arrancado. Eu não pude acariciar sequer o seu rosto. Eu não perdi apenas a sua vida, eu perdi também a sua morte. Olha que tarefa dura. A segunda tarefa, processar a dor do luto, né? Isso implica em acolher, sentir todas as dores físicas, as dores emocionais, as dores comportamentais, as dores espirituais. E a gente sabe que a sociedade tende a não ser muito empática e acolhedora com as pessoas enlutadas, né? Que faz com que as pessoas não se sintam autorizadas a sentirem o luto, né? E existe uma outra coisa também que eu quero mencionar aí, que é o seguinte: processar a dor do luto implica em você encontrar um espaço de acolhimento, né, que referende a sua dor. E muitas famílias enlutadas por Covid, eu vou falar isso depois num outro conceito, foi uma morte estigmatizada. Olha, morreu ali alguém naquela casa de Covid, atravessa a rua. Ajustar-se ao mundo sem a pessoa morta é uma outra tarefa também, né? Você tem ajustes externos, porque às vezes você tem que passar a adquirir certas habilidades que era a outra pessoa que fazia, né? Que eram funções desempenhadas pela outra pessoa naquela relação. Ajustes internos também enormes, que são necessários de serem feitos, né? Porque essa morte afeta muito o nosso self. E ajustes espirituais também, no sentido de, enfim, de valores de sentido de vida. E uma quarta, que ele enumera aqui, encontrar uma conexão duradoura com a pessoa morta em meio ao início de uma nova vida, né? Enfim, encontrar uma forma de desenvolver laços continuados com essa pessoa, encontrar um lugar para essa pessoa na minha biografia, né, que me mantenha conectado a ela, de modo que que isso não me impeça de seguir a minha vida, né? Esse vínculo que ele se transforma, né, numa outra coisa. A gente, no nosso papel, não vai ser vai ser o de ajudar a pessoa enlutada a abrir mão do seu relacionamento com o outro, não é isso, mas ajudá-la a encontrar um lugar para o outro na sua vida emocional, né, encontrar um lugar adequado para alguém que foi amado e que foi perdido. Não vai ser o mesmo lugar de sempre, mas ela vai encontrar, ela vai ter outro lugar na minha biografia. Esse aqui diz o Worden, que é o processo a tarefa mais difícil de ser concluída, porque isso aqui é um processo de muita transformação, né? Você transforma o vínculo, né? E você internaliza ele e se permite viver, sorrir, estabelecer outras relações também. Claro, a pessoa não se foi, ela continua ali, de um outro jeito. E o processo dual de lidar com o luto também, eu colocaria como essa referência do Strobe-Schut, também como algo interessante para a gente pensar no contexto clínico aí da pandemia,
Que aí, que basicamente esses autores dizem, né, que nós vivemos a experiência do luto a partir de dois prismas, né, o da perda e o da restauração, do restabelecimento, enfim, depende da tradução aí, né. É importante que se viva nessas duas posições, vamos assim dizer, né, orientadas para a perda, quando você tem ali o choro, a insônia, a falta de apetite, a indisposição, você vai ver as fotos da pessoa, vai ver os vídeos, os áudios, né, fica prostrado na cama, mas aí, depois de um tempo, no outro dia, você levanta, toma um banho, lava o cabelo, vai pagar uma conta, retoma algumas tarefas. Então, essa oscilação, ela é importante, porque é desse movimento, né, que faz com que a pessoa vá elaborando o luto e construindo um significado para a perda. Então, o que é importante a gente perceber num contexto clínico é assim, se a pessoa ela vai estar muito fixada em um único prisma, seja o da perda, né, porque aí ela pode estar, eu não posso ficar bem, né, eu não me permito ficar bem, né, tanto para apenas a restauração. Eu dou conta de tudo, eu não me permito visitar ou sentir qualquer tipo de dor. Então, eu estava pensando nisso, né, como no contexto assim mais social, que eu acho que o nosso país, a gente não conseguiu entrar na orientação da perda, sabe? Eu acho que houve uma questão que ficou, depois eu vou explicar um pouco melhor isso, acho que nós ficamos muito no polo da restauração, sabe? Precisamos retomar a economia, esse novo normal, enfim, né? Precisamos tocar a vida que segue. E eu acho que nós, enquanto sociedade, nós não conseguimos entrar na orientação da perda. E isso pode, inclusive, acabar descambando nesse conceito de luto não reconhecido, do Kenneth Doka, que eu acho que é um conceito central, aqui não sei se eu estou falando muito rápido, mas é que eu queria chegar nesse conceito que eu acho ele importantíssimo para os processos de luto no contexto da pandemia. Eu acho, é a minha hipótese, que nós vamos lidar na clínica, basicamente, com o luto não reconhecido. Eu acho que ele é fundamental para esse contexto nosso aqui. Bom, a nossa sociedade, ela estipula certas normas, certas regras sociais que vão afetar, evidentemente, o nosso comportamento, nossas atitudes, inclusive vão afetar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir. Com relação ao luto, não é diferente, né? Nós temos várias convenções sociais, normas sociais, né, de como viver, como é o luto, quem pode ficar enlutado, né? Se aceita que a pessoa sinta o luto em determinadas situações e condições, por exemplo, se morre uma pessoa da família. Aí, né, você tem direito a uma licença, você fica 3 dias afastado do trabalho, todo mundo reconhece essa perda. Só que nem todas as perdas são decorrentes de morte, né? Existem também outros tipos de perda, e nem sempre também nós vamos, a perda perda que nós vamos sentir um luto, não vai ser necessariamente de uma pessoa próxima a nós. Então, qualquer situação de mudança vai pressupor uma perda e, consequentemente, também um luto. Então, uma perda que não pode ser aceita socialmente, abertamente reconhecida, ou ter seu luto vivido publicamente, se caracteriza como luto não reconhecido. Existe um luto, existe uma perda, mas nós não temos o direito de nos enlutarmos por isso. O contexto da pandemia, ele colocou, como eu estava dizendo, a gente diante de vários lutos, né, de várias perdas, e muitos desses lutos podem não estar sendo reconhecidos como tal. Né, às vezes não estão sendo vividos, às vezes eles estão se manifestando através de outros sintomas. Eles precisam ser nomeados. E esse luto não reconhecido, ele tem várias dimensões, né? Ele tem essa dimensão sociológica, porque isso, a sociedade não reconhece o luto, não valida esse luto, não acha que esse luto seja importante. Ele tem uma dimensão intrapsíquica,
né, como o próprio sujeito, ele não se autoriza a sentir a dor dessa perda. Ele tem uma dimensão política, né, quando você tem, por exemplo, uma figura de poder que desautoriza esse luto, não fala, não reconhece esse pesar, vejam como faz muito sentido a gente falar em luto não reconhecido. Pegando aqui o referencial do Doca. E ele tem essa dimensão interrelacional, né, que é o chamado, o Neymar e Jordan fala da falha da empatia, que é a pessoa que procura apoio, mas ela não recebe. Então, assim, a pessoa está sentindo esse luto, é o pior luto para ela, mas, né, às vezes a pessoa olha e fala, você está sofrendo por causa disso, bola para frente, né, ou sei lá, por exemplo, é muito comum, assim, tipo, a morte de um bichinho de estimação. É um cachorro. Não, não é um cachorro. Não, não é qualquer coisa. Você vai procurar conversar com alguém, né, sobre uma perda que teria sido importante para você, né, e aí às vezes, existe essa falha, essa quebra da empatia. Né, uma mulher, por exemplo, está fazendo um tratamento de câncer de mama. Ela pode perder os seus cabelos. Cabelo cresce. Tantos outros exemplos aqui que eu posso dar para vocês, né, que aí é quando a pessoa se coloca no lugar do juiz, né, que ela acha que aquele é o melhor luto, ou esse aqui não, isso não é, né, e a gente acha como a pessoa deve viver e como ela deve sentir o seu próprio luto. É claro, uma coisa também que é importante, sim, evidentemente, importantíssima de dizer, o luto não reconhecido, ele é também influenciado por questões de raça, classe social, etnia, que pode se lutar, está envolto também num contexto cultural. Alguns contextos aqui do luto não reconhecido. A relação não é reconhecida. A gente pode viver um luto por pessoas que a gente não conheceu pessoalmente. Por exemplo, quando o Aldir Blanc morreu no contexto da pandemia, eu fiquei enlutada, eu não tinha como, eu não conhecia o Aldir Blanc pessoalmente, não era do meu círculo pessoal, infelizmente. Mas, enfim, é uma pessoa que era uma referência para mim, né? Era uma pessoa que era uma figura significativa. A perda não é reconhecida. Existe, aqui são vários os exemplos que eu poderia dar para vocês, né, que estão presentes nos trabalhos aqui, sobre o assunto, né, as perdas perinatais ou as perdas de aborto espontâneo ou aborto provocado. Isso é uma coisa, assim, terrível, né, que as mulheres, homens, familiares passam, né, um aborto, por exemplo, ou a criança, né, morre muito, nasce e morre, mas você pode ter outro, filho, já já você pode engravidar, você é jovem, você pode ter outro filho. Então, é uma perda não reconhecida. É muito interessante que familiares, né, pais e mães, têm feito um trabalho, assim, eles têm levantado essa questão, assim, nos últimos tempos, né, para terem a sua dor, a sua perda legitimada. Demissão também é um luto, também pode ser um luto não reconhecido. Trabalho, não, você arruma outro. Você não perde só o trabalho, você perde né, um meio de sustento, você perde as relações ali, né, que você tinha com as pessoas. Rompimentos amorosos também. Né? Já já você arruma outra pessoa. Perda do animalzinho de estimação, perdas psicossociais. A pessoa enlutada não é reconhecida como capaz de se enlutar. Aqui a gente tem, por exemplo, pessoas idosas, pessoas que estejam num processo com doença demencial, crianças, a gente acha que criança não enluta, nem fala para ela o que aconteceu. Pessoas com doença mental ou com déficit do desenvolvimento também. E mortes não reconhecidas. Mortes por suicídio, né, que tem um estigma, mortes por AIDS também, ele entra muito nesse contexto do luto não reconhecido, que fica assim, não se cuidou. E vejam, essa não se cuidou também pode entrar numa morte não reconhecida no contexto da pandemia.
são mortes desvalorizadas, né? E no caso da Covid, vimos acontecer muito isso, né? Também com as mortes das pessoas idosas, como se fosse o destino delas todas. Tipo, tem que morrer mesmo. Alguém tem que morrer, como disse o presidente. Mortes não reconhecidas também, eu vou colocar os profissionais da saúde, que foi feito um projeto de lei para garantir indenização aos profissionais da saúde que morressem no contexto da pandemia, que garantisse uma indenização de 50 mil reais aos familiares. Esse projeto foi aprovado em todas as instâncias e vetado pelo presidente. Então, isso é também uma morte não reconhecida dos profissionais da saúde. E aí eu trago para vocês um relato, um depoimento publicado numa coluna da Eliane Brum. Depois eu falo para vocês aqui direitinho, mando para vocês o site. Todo mundo tem que ler esse texto dela. Para vocês entenderem o que é um luto não reconhecido, o impacto dele. Disseram que você poderia morrer, afinal você era velho. Isso aqui é um familiar que escreveu dando depoimento. Ouvi aquele animal falar coisas assim. Morrer os que têm que morrer. Deixaram você morrer, como deixaram tantos morrer. Não sabiam nada das suas pequenas delicadezas, nem das maldades. Às vezes você gostava de ser mal, quando ria ao me ver andando encurvada. Mas os que assim falavam não sabiam que você também me cobria. Passava a noite me cobrindo, porque depois de velha, meu sono se tornou errático e agitado, e eu jogava tudo longe como se tivesse raiva do cobertor. E você acordava para que meu pé não gelasse. E às vezes, nunca te contei, eu apenas fingia para ser cuidada por ti. E eu não pude. Não pude cuidar de você. Você teve febre, desapareceu dentro da boca do hospital e de lá foi vomitado num caixão lacrado. Eu não consigo explicar porque eu tenho medo de seguir o teu caminho. E o presidente do meu país diz que os velhos estão autorizados a morrer. Não sei o que se passou comigo. Eu queria te contar e talvez você soubesse, mas murchando entre dobras de pele enrugada. Você lembra como minha pele era lisa? Já não há ninguém para lembrar que minha pele foi lisa. Chorando dia após dia, umas lágrimas secas que me esfolam os olhos ruins. Eu ainda quero viver. Eu não sei para quê. Você saberia. Você sempre sabia dos meus porquês. Então, eu espero que vocês entendam a dimensão, a importância dos processos de luto e o reconhecimento, a legitimação da dor dessas pessoas. As possíveis complicações do luto não reconhecido são várias, são inúmeras. Uma delas, né, seria a impossibilidade ou a dificuldade de elaborar a dor da perda, como a gente está vendo aqui nesse depoimento, que eu me emociono lendo isso aqui. Eu não conhecia a pessoa, mas eu sinto, dá para sentir a dor dela aqui, né? É uma dor que, né, a pessoa pode ter aumento de crises, falta de apoio social, as reações serem ainda mais intensificadas. É uma dor que multiplica a sua intensidade quando ela não encontra acolhimento, quando ela não encontra espaço, quando ela não encontra ressonância no seu entorno. E que tem a sua desqualificação, inclusive, na fala do presidente do país. É uma dor de uma perda por morte. É um luto não reconhecido. E quantos outros lutos e outras perdas simbólicas as pessoas estão vivendo e que também não estão sendo reconhecidas, não estão sendo legitimadas. Como diz a Eliane Brum aqui, vou retomar ela também, né? Essa dimensão política, ele tem uma dimensão política importantíssima, gente. Reconheçam isso, reconheçam o nosso lugar, nosso papel político, clínico-político da psicologia. Torna-se muito mais difícil fazer luto quando esse luto não é reconhecido, e não é reconhecido em frases de Jair Bolsonaro como, e daí, vamos tocar a vida, ou tá morrendo gente, tá, lamento, mas vai morrer muito mais se a economia continua sendo destroçada, ou a gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Isso é uma violência, cara, imensa. A gente vai ter que lidar com os impactos dessa violência na nossa subjetividade, nós estamos lidando, inclusive, no nosso corpo. No luto da Covid-19, os brasileiros que perderam não têm o reconhecimento da magnitude da sua perda, porque a morte pela doença foi normalizada. É por isso que eu fico muito
controvérsia com esse conceito de novo normal, né? Porque parece que foi normalizado, e não pode, né? Sua dor, então, torna-se uma carta que não chega ao seu destino, uma carta que não é aberta pelo outro. É esse buraco que os memoriais tentam preencher, sabendo que podem apenas tecer uma rede em volta dele. Né, os memoriais, como Inumeráveis, tem um memorial também das populações indígenas que morreram por Covid, enfim, isso que a gente está tentando fazer pela internet. E aí, o que a gente também pode fazer? Com base aqui no DOCA, e algumas outras coisas aqui que a gente vai colocando no meio do caminho aqui. Ser sensível à perda. Dizer que reconhecemos as perdas dessas pessoas, porque nós somos seres vinculares. Ser sensível e reconhecer, saber escutar, sabe? Ter esse tino para você conseguir escutar essa perda que vai ser dita para você, que vai ser falada para você, que está relacionada com o contexto da pandemia. Qualquer perda. Qualquer perda é a perda daquela pessoa, é a pior perda para ela. Entenda isso. E validar essa perda. O Doka fala assim que é o maior presente que você pode dar para uma pessoa, né, que está enlutada. Eu reconheço a sua perda. Eu sei que a sua perda, né, que essa pessoa, essa coisa era algo muito importante para você e eu entendo, eu lamento. Aquela perda tem significado para o outro e nós precisamos validar. Parece pouco, não, você fala isso no dia inteiro, você fala isso com o teu corpo, você não fala isso, ó, então tá, a Marielle falou, não protocolo, gente, não uma regra, não protocolo, isso, é algo que vocês também precisam experimentar e validar o teu luto também, né, para você conseguir fazer esse movimento com a outra pessoa, validar essa perda dela, entender que a perda dela é a mais importante para ela. A força de nomear, né, quando você diz para outra pessoa, né, isso que você está sentindo é um luto, um processo de luto. Isso tem uma força muito grande. Isso eu falo assim com experiência de escuta de pessoas que já atenderam pacientes enlutados. E o papel da educação também, aí acho que a gente entra, sabe, enquanto profissional da psicologia, nós podemos ser educadores do luto, e principalmente defensores do direito ao luto. É aí que eu acho que a gente precisa entender a necessidade de uma educação para a morte, que é algo que a Maria Julia Kovacs fala desde a década de 80. O papel da educação, a gente precisa estudar isso, a gente precisa passar isso para frente, a gente precisa entrar em contato com as nossas dores, nossos lutos, nossas perdas, né, e para que a gente possa também falar, estar com o outro nesse processo. O papel da educação é muito importante. E analisar a falha da empatia, por que a pessoa não está recebendo apoio e o que é possível fazer, né, acionar redes para que ela possa viver essa perda. Bom, já estou finalizando, é muita coisa para falar em muito pouco tempo, mas eu vou finalizar dizendo que é preciso que a gente reconheça e assuma o papel político da psicologia e dos processos de luto. A nossa profissão, ela é clínico-política, o luto também é clínico-político. Reivindicar o direito ao luto, isso é uma coisa, gente, que nos diz respeito. As perdas pela Covid são inumeráveis, assim como são inumeráveis as vidas que se foram desde o mês de março aqui nesse país. Ao longo dessa fala aqui, né, dessa hora que eu estou aqui conversando com vocês, eu procurei trazer alguns conceitos, né, referentes às teorias de luto, como eles se entrelaçam no contexto da pandemia, né, a perda do mundo presumido, as tarefas do luto, o modelo dual do luto e o luto não reconhecido. E aí eu finalizo a minha fala, né, porque eu fui retomar toda a fala que eu fiz lá em maio, aqui pelo NAPSV, mas eu vou finalizar a minha fala retomando uma tese que eu coloquei lá, uma ideia que eu coloquei lá e que eu vou reforçar ela aqui, né, que eu acho que a gente viu, né, com a pandemia, que a temática da morte, a temática do luto, ela ganhou muito espaço,
né, no cenário social, ganhou muito lugar de debate que antes não tinha. Eu acho que, não sei, às vezes eu fiquei até pensando, já que se fala tanto sobre luto, será que o luto, a morte deixou de ser um tabu? Isso foi uma pergunta que eu fiz lá em maio. Eu acho que eu acho que não, porque tem muitas coisas ainda sendo ditas, mas muitas não sendo ditas, né, sobre o processo de luto. Eu acho que o desafio para nós talvez não seja sair do luto, porque não se sai do luto, né, lembrando do modelo dual, você não vai você não fica, não pode simplesmente ficar no polo da restauração, que isso é uma coisa maníaca, né, você pode no máximo ignorar o luto, você pode inibi-lo, mas ele não se fecha, ele não termina. É por isso que eu acho que nesse momento, acho que a gente deve sim mergulhar no luto, né, mergulhar nas múltiplas dimensões que os processos de luto têm. Né, isso pede que a gente possa se aventurar também, mergulhar, como eu já falei antes, nos nossos lutos, reconhecendo as nossas perdas, a nossa efemeridade, né, a nossa finitude, e elaborando também esse processo. Entrar no luto é um movimento importante também, necessário, para, nesse momento, né, para a gente não banalizar as mortes que estão acontecendo no nosso país. Eu fico me perguntando se essas milhares de mortes já não nos sensibilizam, né, não nos afetam, não abalam as pessoas. Né? E eu acho que quando a gente banaliza a morte, abre-se uma porta extremamente perigosa para um caminho de destruição da civilização, do senso de humanidade. Né? Porque ao banalizar a morte, isso eu falei lá em maio, eu repito aqui, se banaliza a vida. E o que se coloca acima disso tudo é algo muito perigoso, que nós já vimos, a história nos ensina. A fala de um vice-governador do Texas, que ele dizia, exatamente justificando a morte de idosos, ele dizia assim, há coisas mais importantes que a vida. E eu acho que ouvir isso, colocar coisas mais importantes acima da vida, é algo que me deixa muito assustada, muito preocupada, né, de retomar a economia, enfim, né, acho que isso, acima de tudo, isso para mim autoriza e legitima a morte, autoriza o extermínio. Né, então, as dores psíquicas, as dores sociais, resultantes de um processo como esse, são inimagináveis, né, são cicatrizes que não se fecham. Por isso que eu digo que nós precisamos reivindicar o luto. E aí eu termino com essas perguntas da Eliane Brum. Ela faz no artigo que ela se chama O Vírus que o humano encontrou em nós. Vou ver aqui, eu falo para vocês. Ela deixa essas perguntas aqui, né? Eu também deixo para vocês. Como poderá barrar seu próprio genocídio um povo que se acostumou a morrer? Que naturalizou todas as formas de morte a ponto de tornar a Covid-19 mais uma delas? Que normalizou que são os mesmos de sempre os que mais morrem, então, tipo, tudo bem? Que naturalizou o inominável que nos governa? O que será dos que restarem quando a pandemia acabar? O que será dos que vivem esse luto que ninguém mais na história dessa humanidade viveu? Eu acho que esse vai ser o nosso trabalho, sabe, gente? Esse vai ser nossa tarefa, as tarefas do luto lá do Worden, né? Nós também vamos ter as nossas. Temos muitas tarefas. Né? É uma tarefa clínico-política, né? De entender, né? Dessas pessoas que se vão, não tá, tipo, tudo bem, não, né? Elas permanecem, né? Elas são raiz, enfim. Fica essa tarefa para nós. Desculpem, às vezes, a dureza e a franqueza com que eu falo algumas coisas, mas não vejo outra forma de falar nesse momento. Quem me conhece sabe que eu sempre procuro trazer uma poesia, algo, né, que seja leve e tal, mas eu não entendo que o momento, assim, a leveza, eu acho que ela vai vir quando a gente conseguir, de fato, reivindicar o direito ao luto.
E aí, então, como tarefa, né, eu sempre deixo as sugestões aqui de leitura, né, são várias as referências, né, do Felipe Rie, o Becker, o Bowlby, a Caselato, a Maria Helena Franco, né, a Caselato acabou de lançar, a Caselato no Brasil é a que mais está falando sobre esse conceito de luto não autorizado. Ela, inclusive, lançou esse livro agora, né? Tem vários tipos de luto, né? Pela perda do irmão, luto masculino, o luto de famílias e de pessoas que fogem aos padrões heteronormativos, o luto, por exemplo, nos casos de autismo em família, é muito interessante, nos imigrantes, o luto da equipe de cuidados, né? Da equipe de cuidados paliativos, órfão de terapeuta, né, também como lidar com a morte do terapeuta. É muito. É um livro muito bonito. Fresquinho, 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 esse aqui. Tá aí na referência. Luto por perdas não legitimadas na atualidade. E esse outro, Resgate da Empatia, também é muito bom. Tem muita coisa legal nele. Então, claro, o clássico dos clássicos do Freud, aí, né, mas falam diretamente sobre isso. E esses aí que também estão mencionados também são muito importantes para quem quiser se aventurar nessas leituras. É Oi? isso. Ó, 6h21. Ótimo. Poxa, que bacana, assim, te ouvir, assim, sobretudo lidando com um tema que eu acho que é assim, da mais alta necessidade, né, para ser pensado agora. Veja, né, ali naquele meu texto eu só esbocei algumas ideias em função, digamos, desse aspecto que você levanta, né, que assim, da impossibilidade, né, quer dizer, da impossibilidade do luto diante das circunstâncias. E você, assim, você citou duas questões que eu acho fundamentais mesmo. Eu não vou nem me estender, porque tem algumas pessoas que eu acho que eu imagino aqui que queiram fazer algumas perguntas, tem gente aqui também, inclusive, já te pedindo referências bibliográficas, mas assim, essas duas ideias, né, você falou dos inumeráveis, né, quer dizer, é inumerável justamente o número de mortes e de lutos. Tem um projeto muito bonito sobre isso, né, justamente, que se chama Inumeráveis, né, projeto Sim, sim, é por isso mesmo que eu mencionei. não, tem sido feito, né, justamente para resgatar um lampejo de memória, né, justamente das pessoas que se foram para justamente, quer dizer, de alguma forma reter ali, né, algum aspecto dessas pessoas justamente pelo seu caráter não numérico, né, e a própria ideia do inimaginável, achei muito bonito, assim, poxa, foi realmente muito importante te ouvir, eu aprendi um monte de coisa, Marielle, essa ideia do, né, quer dizer, o Jorge de Uberman, ele usa essa expressão assim, que eu acho brilhante, né, que é um historiador da arte, que enfim, me interessa bastante, e o de Uberman diz assim, né, e quando ele fala, por exemplo, da Shoah, né, ele diz assim, né, é uma experiência inimaginável, mas nós precisamos imaginá-la apesar de tudo, né. Então, acho que Nossa. temos aqui a mesmíssima perspectiva que você, né, Nossa. fortemente que você traz, Sim. assim, né, ele diz, né, malgré tout, e foi l'imaginé, né? Então, assim, obrigado pela tua contribuição, assim, de enorme importância que você está trazendo. Então, eu acho que abriria, né, para aqui para um diálogo. Tem uma pessoa que pergunta, por exemplo, eu já vou começar por aí, que ela se chama Silmar, ela pergunta o nome do autor que você estava trabalhando quando você fala em falha de empatia. Então, Sim. essa é uma pergunta, acho que eu vou emendar já uma questão que ela coloca aqui, e aí depois vocês, evidentemente, todos vocês se manifestem, aqueles que desejam, evidentemente, seja pelo chat ou podem tomar a palavra, que é só pedir a palavra. Ela também pergunta como que seria o processo de luto diante da morte por suicídio, né, já que poderia envolver outros afetos. Então, acho que a ideia é se você puder comentar alguma coisa nesse sentido, né, Sim, eu fica... estou colocando aqui o autor, os autores, né? Acho que são esses dois aqui.
Deixa eu ver, ela colocou o luto. Então, olha, Silmara, assim, o processo de luto por suicídio, né, é também um processo de luto, assim, dos mais delicados, né, eu diria, porque ele envolve, como você falou, diversos outros aspectos, né. Ah, eu acho que está muito relacionado com várias das coisas que eu coloquei, né, nos slides aí que eu coloquei também na minha fala. Envolve muita culpa, muito porque, né, muito uma busca, assim, de tentar entender exatamente o porquê que aconteceu isso, os motivos, né, quem é o culpado, quem produziu isso. Eu te diria, é que assim, eu não, não estava muito preparada para responder sobre esse assunto, mas eu vou te indicar para você ler o conceito de pós-venção, tá? E aí, quem trabalha bastante com isso é a Mitsu, a Karen Scavacini. Deixa eu estou olhando aqui os meus livros. Acho que são elas principalmente, né? Eu estou vendo que a Yasmin também está presente aqui, né? Estou vendo. Não, confundi a foto. Mitsu Scavacini. Procure pelo conceito de pós-venção ao suicídio. Porque a questão é assim, Silmara, o suicídio, ele tira a angústia e a dor de quem estava passando por esse processo de sofrimento e transfere para quem fica. Né? Então, assim, às vezes a pessoa está num processo de sofrimento psíquico intenso, né, que, enfim, ela realiza o suicídio, ela elimina aquela dor. Só que aí essa dor passa para os familiares, para as pessoas que ficam tentando entender o que aconteceu, o que poderia ter sido feito. Então, a pós-venção, ela vem nesse sentido de um acolhimento e que não à toa os enlutados por suicídio são chamados de sobreviventes, tá? É o sobrevivente não só é sobrevivente não só quem tenta o suicídio e não consuma, mas também é chamado sobrevivente os familiares e amigos, amigas, né, de pessoas que tentaram que realizaram suicídio, porque elas sobreviveram a uma morte que é considerada uma morte violenta, né, uma morte auto-infligida. Então, há todo um trabalho hoje em dia, né, de um processo de acolhimento, grupos de apoio a pessoas enlutadas por suicídio, porque é um luto que precisa ser muito bem cuidado. Que ele também tem uma característica de estigma. Tá? Não sei se respondi a sua questão. Bom, temos mais questões. A Amanda falou que a tarefa clínico-política constante, né, Amanda? Eu acho que sim, né, porque não só relacionado aos processos de luto na pandemia, né, mas a tantas outras lutas, né, gente? A nossa profissão, ela é eminentemente política, né? O que mais? Bom, gente, temos aí mais um tempinho para colocar alguma questão, se alguém Assustei desejar. muito vocês, gente. Vou colocar aqui para a Silmara, que ela estava falando que ela perdeu o último slide. Deixa eu colocar aqui as outras referências. Não sei se vai caber. Marielle, Diga, meu bem. eu tenho uma pergunta. Diga. A gente sabe que o processo de luto é um processo individual, né, que não segue uma receita, né? Mas por que então a gente tem
tantos nomes diferentes para... Existe tantos tipos de luto diferentes assim, que eu estava ouvindo aqui, você falou luto não reconhecido, luto por suicídio, da equipe. Parece que haver vários tipos de luto, né? Então quer dizer que não existe o processo de luto em si. Sim, existem lutos. E no que eles se diferenciam, assim? Olha, com relação às teorias, né, Bento, tem, por exemplo, dos autores que eu leio, eles estão aqui se baseando bebem da fonte do Freud, né, e aí eles vão trazendo atualizações, né, tem muita coisa entre eles, assim, que são muito parecidos, né, e aí acho que eles vão acrescentando coisas, né, conforme vão fazendo suas pesquisas e descobertas, enfim. O luto, ele é muito, tem as suas N especificidades, né, como eu estava falando, dos lutos não reconhecidos, você tem uma série de lutos não reconhecidos aqui, que eu citei algumas, né, eles têm as suas diferenças, têm as suas similaridades, e eu acho que as teorias, né, os teóricos do luto, eu acho que eles nos ajudam, né, que são pessoas que ouviram centenas e centenas de pessoas, né, ao longo dos anos, e muitas pesquisas, categorizaram, né, questões que aparecem em comum, e eu acho que o que é importante a gente se apropriar dessas teorias, assim, que eu digo para os alunos, assim, para a gente entender, não procurar assim, peraí, deixa eu ver, como é que essa pessoa está falando, qual que é o luto que ela se encaixa, sabe? Não é isso, né? Mas para que a gente consiga identificar quais, por exemplo, os mecanismos de defesa que a pessoa está se utilizando e que dificultam o processo de elaboração do luto, né? De que maneira você pode abrir um espaço ali para que ela possa trazer, né, outras questões e construir um sentido para a experiência daquela perda. Então, acho que as teorias, né, é importante que a gente conheça, né, assim, enfim, que a gente se aproprie delas, né, para a gente poder ir identificando isso, né, assim, o que essa pessoa está me dizendo, né, enfim, utilizar ela como uma ferramenta, não o que a pessoa está falando, eu vou encaixar nessa teoria, né, mas para que a gente possa reconhecer esse aspecto mesmo da psicodinâmica do luto, que é muito singular, né, porque às vezes, uma das críticas, inclusive, né, que os próprios autores dessas teorias de luto fazem, assim, que às vezes as pessoas tentam, os próprios profissionais tentam colocar seus pacientes numa sequência de fases, como lá o Worden estava falando das tarefas do luto, ou, por exemplo, o que a Elizabeth Kubler-Ross fala sobre os processos de luto também. Primeiro esse estágio, depois esse estágio. Gente, não é assim, né? Eu preciso escutar o que é essa experiência de luto para a pessoa. Né? Então, de acordo com o que ela está me trazendo, a fala dela, eu me lembro do que está falando ali a Kubler-Ross, né? Quais são as características desse estágio, dessa fase, quais os mecanismos de defesa que a pessoa está utilizando ali, o que está impedindo ela acessar outras coisas, entendeu? Entendi. Respondi. Mas o que ficava para mim, eu tô comendo, é o único momento que eu tenho para comer, mas o que ficava para mim, que não estudo luto, né, que eu estou muito fora desse tema, Faz favor de começar a se inteirar. É que a psicodinâmica do luto é do luto em si, né? Então não tinha muita diferença para mim, né? Sei lá, dos lutos que você falou, eu via como processo de luto. São processos de... Sim, que tem as suas especificidades. Mas eu não imaginava que tinha suas especificidades, que era um processo que é luto.
você morreu por Covid? É luto. Você morreu por... É luto. Não tinha especificidade para mim. Uhum. Não, eu só posso fazer um comentáriozinho? Uhum. Deve? Claro, eu acho que dá para a gente pensar, digamos assim, né, numa perspectiva, numa dimensão, como ele diz, numa dimensão psicodinâmica geral, Isso. em termos assim, mas em termos justamente, em termos psicodinâmicos, mas as características e as, né, quer dizer, há uma dimensão da singularidade das formas com as quais isso se apresenta e as formas que determinam justamente, né, uma exigência de luto para o sujeito, né? Isso. Eu fiquei pensando numa coisa que só queria contribuir, né, se é que eu posso contribuir, mas eu gostei muito desse termo, né, que você trouxe também. Eu vou usar, inclusive, foi muito bom te ouvir, porque isso me ajuda também a aperfeiçoar aqui uma terminologia, né, que é essa que você chamou do luto não reconhecido, né, desse Kenneth Doka, né? Uhum. Porque isso produz uma questão, assim, uma exigência também de reflexão para a gente, que está, em alguma medida, com o pé na psicanálise, que é essa relação entre luto e melancolia, por exemplo, né? Uhum. Ou seja, Sim. quer dizer, um luto não reconhecido, ele necessariamente conduz o sujeito a uma melancolização, né? Perfeito, Gustavo. Ou seja, né? Então, quer dizer, resta ao sujeito uma melancolização, e Perfeito. foi uma coisa muito interessante eu ouvi hoje, estava assistindo, eu não consegui no dia, estava ouvindo a live do Jean-Michel Vives, que é um cara que eu gosto bastante também, tem um trabalho muito interessante sobre a dimensão das invocações. Ele pensa com a pulsão invocante, é um discípulo, digamos assim, do Alain Didier Veil, que é um autor que também me interessa muito. E ele falava disso um pouco, né, a dimensão da melancolia, em que medida, dizer, como é que a gente pode entender essa dimensão da melancolização na clínica. Eu vou fazer essa articulação porque tem a ver com o que você está dizendo justamente. Que assim, se a gente ou seja, se situações como essas justamente induzem uma melancolização, ou seja, né, isso a despeito do sujeito, porque isso impossibilita, né, como condição objetiva, impossibilita o luto, né? O texto lá do Paulo Endo, que eu também retomo no meu texto para a CUT, que Uhum. é, né, o desaparecimento de corpos na ditadura impossibilita as pessoas a realização de um luto, né? Sobra elas uma melancolização, e a questão é que na clínica a melancolização é um problema sério, porque, como dizia o Jean-Michel, assim, a gente faz muita coisa para ter pouco resultado. E a ideia é assim, bom, basta esse pouco, de fato, esse pouco já é alguma coisa, porque os sujeitos ficam. Mas, de qualquer maneira, assim, a escuta da melancolia é dificílima, porque uma vez que o objeto, digamos assim, se o sujeito é impossibilitado de fazer um luto e o objeto se perdeu, ao mesmo tempo o objeto se perdeu, você fica sem saída psíquica. É um dos maiores nós da clínica contemporânea. É sério. Porque, quer dizer, né, quer dizer, quando a gente pensava isso no momento do Freud, o que a gente está vivendo agora se compara à guerra, mas na guerra a coisa está definida, está clara, as pessoas não voltam da guerra, sabe que ela morreu na guerra, né? Agora aqui temos essas condições todas, ou seja, desde esse momento, digamos assim, politicamente, né, trágico da nossa história, até a impossibilidade do luto em função desse não reconhecimento que você trouxe brilhantemente, e que é política de Estado. Quer dizer, é política de Estado. Então, Né? Então as coisas mudam completamente de figura. Eu não tenho a menor dúvida de que você tem. Eu concordo totalmente com você. Estou assim, super empolgado de te ouvir, porque assim. Empolgado, porque. Tragicamente empolgado, porque nós teremos que lidar. Isso será um resquício deste momento que nós enfrentaremos necessariamente no pós-pandemia, como você disse. Né? Então, no meu ponto de vista, não poderíamos ter encerramento melhor, mas tão proveitoso quanto o que trouxe para a gente aqui. Que tudo que foi discutido, né? Eu estava olhando a programação, que foi discutido está entrelaçado aqui, né? Que foram discutidos, né, a questão do trabalho, as crianças, né? A questão da clínica, tal, né? Enfim, e se amarra nisso, né? Eu coloquei aqui esse Memorial Vagalumes, eu não conhecia, eu fui conhecer pelo texto da Eliane Brum, que está aí, Os Humanos que o Vírus Descobriu no Brasil, uma coluna dela para o país. Esse Memorial Vagalumes é da população indígena, as pessoas indígenas
que faleceram vítimas da Covid, né? E tem o Inumeráveis, que é excepcional, né? Também tem o Gustavo mencionou. Esse aqui é sim, interessantíssimo, né? Ótimo. Poxa, pessoal, acho que... E acho que é isso mesmo que você falou, assina embaixo. Porque esses são esses desdobramentos, né, essa melancolização que eu temo também. Né, que acho que ela tá aí já pairando. Mas é isso. Bom, acho que pelo horário já também, não temos mais manifestações, as pessoas agradecendo aqui sua presença. Eu é que agradeço também, né, efusivamente a presença da Marielle aqui, compartilhando essas ideias assim tão importantes, tão significativas nesse momento, política e psicologicamente significativas nesse momento. Agradeço a todos vocês também. Lucas aqui. Quem dera. E assim, só em nome, então, do CPPA, né, e do LAPSV também, né, com a Meire e Tássia, que foi essa junção que permitiu que a gente também fizesse esse ciclo de palestras. Obrigado pela presença de todos, e, enfim, continuamos trabalhando, né, estamos por aí, né, para todos vocês. Seguimos. Apesar Obrigada, gente. Sim, sim. Obrigada, gente. Obrigada, Gustavo. Agradeço a Meire e Tássia também, né, pelo convite. Obrigada a presença aí do pessoal. Né, espero que tenha contribuído em algumas questões aí para vocês pensarem, né? E qualquer coisa, estamos por aqui. Muita força para todo mundo. Tá bom? Obrigada mesmo. É bom pelo menos ver vocês aqui, eu vendo no chat aqui. Ai, mas muito bom. Obrigada Legal, valeu, mesmo. pessoal.